A greve dos professores da Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT, completa um mês no próximo domingo. Entre as reivindicações da categoria, a defesa do caráter público da universidade, melhores condições de trabalho, reestruturação da carreira e valorização salarial. E para falar sobre as negociações, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com a professora da instituição, Vanessa Furtado, que faz parte da comissão de greve da universidade. Boa tarde, professora. Boa tarde. Boa tarde. Professora, teve uma reunião ontem em Brasília, no MEC, mas que não deu em nada. Na verdade, a reunião foi na terça-feira à tarde. O MEC apresentou algumas propostas que, na verdade, são respostas evasivas, né? Não tem muita coisa que a gente possa dali tirar como uma proposta efetiva para uma negociação mesmo. O que eles apresentaram? O que eles disseram para os representantes, os professores? Eles disseram que a gente tem 5 eixos de pauta, né? Então eles responderam ponto a ponto, mas no geral eles estão reafirmando a política do governo de não negociar, né? Eles colocam as questões que são referentes a condições de trabalho como sendo negociadas com os reitores de cada instituição particularmente. E quanto à reestruturação da carreira, eles afirmam que a carreira foi reestruturada em 2012, depois daquela longa greve, e que, na verdade, ela foi desestruturada pela lei. E, então, eles sugerem um grupo de trabalho, mas algo sem data, sem muita efetividade, né? E como a senhora diz aí, diz que eles falaram o seguinte: reafirmaram a política de governo. Reafirmar a política de governo, nesse governo, é reafirmar que vão cortar mais, é isso? Exatamente. A gente tem notícias que na audiência anterior o corte seria de 9,4 bilhões, né, na audiência do dia 22 de maio, só que esse valor ele poderia ser revisto a cada 2 meses. Né? Então, quer dizer, as instituições públicas estão sofrendo mesmo um corte do governo e que isso está refletindo em várias áreas. Né? O presidente da Andes, o Paulo Rizzo, ele chegou a dizer que como nas pautas não foram respondidas, né, pelo governo, que este é o momento de intensificar e ampliar o movimento, a greve. O que seria isso, então, aqui na UFMT? Aqui na UFMT, para nós, esse momento é um momento de discutir as pautas internas, né? Hoje a gente teve uma assembleia para fazer isso, para pensar os problemas que são específicos da nossa universidade, né? Sem perder de vista também os problemas que são nacionais, mas pensar os problemas específicos da nossa universidade. A gente precisa também saber desses cortes, onde efetivamente ele vai afetar a Universidade Federal de Mato Grosso, né? Para quais áreas eles estão previstos, e também aumentar o número de professores e realização de assembleias como a de hoje, né? Porque com as nossas pautas locais a gente tem também um documento para lutar pela melhoria da nossa universidade. Agora, nessa questão aí da reestruturação da carreira, de que forma está o problema da remuneração do professor? Bem, o que é que vocês estão pedindo? Na verdade, a gente pede, então, que a remuneração, que garanta, né, a remuneração de acordo com o que pode prever as perdas inflacionárias, né, porque hoje os aumentos que a gente teve são muito abaixo, então a gente não tem reposição de perdas inflacionárias. O que seria hoje esse cálculo, esse reajuste para recompor essas perdas? Olha, a gente calcula, mas aí também é uma reivindicação não só da categoria dos professores, mas também dos servidores públicos, né, que não tem os reajustes. A gente calcula em torno de 27%, 28%. Outra questão que está em pauta é a melhoria das condições de trabalho. A gente está falando aí de estrutura também do campi, tanto aqui de Cuiabá quanto das outras. O que vocês estão reclamando que é prioridade para os professores? Prioridade, a gente tem problemas de estrutura, não só, não vou falar só da Universidade Federal de Mato Grosso, como num todo, mas a gente tem problema de estrutura que tá desde a ordem do pagamento de profissionais terceirizados para a realização da limpeza e segurança. Muitas universidades já anunciaram que estão fechando por conta disso, né? Alguns institutos que não têm, até questões de material mesmo de trabalho, né? Por exemplo, bibliotecas atualizadas,
material que a gente precisa, salas para professores, computadores, coisas que são isso da infraestrutura, né? Que muitos professores acabam levando o seu próprio material para dar aula. Agora, o que é que aconteceu aqui em Cuiabá, na Universidade Federal de Mato Grosso, professora? Até um ano e meio atrás, o campus aqui de Cuiabá parecia assim uma grande construtora. Cada departamento tinha uma construção. Agora não tem dinheiro para pagar o serviço de limpeza e, às vezes, atrasa até a conta de energia? Exatamente. A gente acredita, a gente não tem muita informação do que aconteceu. É um né? problema da gestão local, isso? Na verdade, a gente entende que isso é um problema relacionado ao corte de verbas, né? E aí, assim, a gente não tem como saber se os cortes, aonde esses cortes afetaram especificamente a Universidade Federal de Mato Grosso, né? É isso que a gente precisa ter, é essa informação que a gente precisa ter. Onde que esses cortes... E a reitoria diz o quê? Na verdade, a gente estava, a reitoria, a gente vai fazer um documento solicitando que sejam... não foram solicitadas essas informações ainda? Essas informações. A gente está trabalhando nisso porque a gente ainda não solicitou efetivamente com a reitoria, né, essas informações. Mas isso é algo que a gente pretende agora dar continuidade. O movimento teve adesão, teve uma grande adesão dos professores da universidade? Sim, nos campi de Cuiabá e Barra do Garça a adesão foi uma adesão importante, né? A gente não teve notícia de professores que não tivessem aderido à greve, né? Apenas, ao que me parece, o campo de Sinop, que não estava com uma adesão, mas agora eles começam, então, um movimento de paralisação também, então, que é importante, né? E quais os próximos passos desse movimento agora? Bom, acho que agora a gente precisa consolidar mesmo as nossas pautas internas, né? E fortalecer cada vez mais a greve. A gente estava ontem mais 2 instituições entraram em greve, mais 2 seções sindicais do Andes. Então, hoje a gente tem 37 seções sindicais, isso não reflete o número de universidades, mas são 37 seções sindicais deflagrando greve para agora, né? Para esse período do final de junho e julho. Professora, a senhora falou há pouco que alguns institutos chegaram a fechar. Quais seriam eles? Institutos que não são da UFMT. Da UFMT a gente ainda não teve essa notícia, mas eu tive notícia, por exemplo, que a Federal Fluminense, o Instituto acho que a Faculdade de Tecnologia e Serviço Social anunciaram que não tinham condições de manter as portas abertas por falta de material de funcionamento. Professora, falta dinheiro para o FIES, cortaram verba do Pronatec. A senhora acabou de colocar aqui os imensos problemas que existem nas universidades federais, especificamente na UFMT. Como que os professores se sentem nesta pátria educadora? É irônico, né, o discurso da pátria educadora, uma desvalorização do professor, né, principalmente na instituição pública federal, porque ao passo que a gente vê a retirada de verbas e a falta de condições de trabalho dentro dessas instituições, que são as instituições que de fato promovem o ensino, a pesquisa e a extensão, que isso é a função da Universidade Federal, a gente vê a retirada de dinheiro das instituições para as instituições privadas. Me parece que agora o MEC anunciou que serão mantidas as bolsas do FIES. Então, eu acho que isso é algo que diz muito sobre o que é o discurso dessa pátria educadora, né? De qual pátria educadora a gente está falando e quem é que educa nessa pátria, né? Parece que as instituições federais estão de lado nesse processo. Professor, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada.